Eu queria saber se assim, o perdão é uma coisa e se tivesse que levar alguém na justiça, seria contra esse perdão? Por exemplo, não. Eu tinha entendido que a Bíblia falava que não podia levar um irmão para... Tá. Que não se pode levar um irmão para a justiça. Se levar a pessoa à justiça, contraria o perdão? Ou eu entendi mal. Ou eu entendi mal, eu acho que... Não contraria, não. Não? Não. O perdão resolve as questões pessoais. Essa questão da justiça, desde que não seja levar a justiça por danos morais, por exemplo, aí não, porque o perdão contempla justamente isso. A ofensa, a calúnia, o ataque pessoal, o perdão contempla justamente isso. Mas se for, por exemplo, para questões não resolvidas, pendências que passam por valores, por coisas dessa natureza, e não tendo ninguém na igreja que possa julgar, ajuizar isso, não contraria o perdão não, porque é uma questão técnica. O perdão trata a questão pessoal, sentimental, relacional. Obrigada. Nada. Ari, ainda falando sobre isso, se uma pessoa se sabe que ela foi prejudicada e ela ainda não conseguiu perdoar e também não reteve esses problemas técnicos, de que forma que a gente poderia ajudar? A gente pode interferir nisso? Bom, primeiro ajudar a pessoa a perdoar, né? Porque o perdão vai curar a sua alma. E aí depois tentar intermediar uma conversa entre as pessoas, se houver possibilidade, para tentar resolver isso dentro da comunidade. Mas, assim, isso não teria que ser com os pastores, pode ser um irmão tentando intervir. Pode ser um irmão, em tese pode. Aqui e a Rosana, aqui, dois aqui. A isso, Ari, essa ajuda, a gente define como cura interior, a qual tantas pessoas às vezes falam? Não sei, porque esse termo cura interior que os irmãos usam, eu não entendo direito. Eu não sei direito do que os irmãos falam quando falam em cura interior. Porque às vezes que eu ouvi são tantas coisas que eles consideram que eu realmente nunca entendi direito o que é que eles chamam de cura interior. Agora, sem dúvida nenhuma, o perdão cura interiormente. Então, nesse sentido, pode ser a liberação do perdão vai provocar uma cura pessoal. Nesse sentido, sem dúvida. Agora, não sei se isso se equivale ao que é chamado de cura interior, porque eu realmente não sei o que é. Já conversei com alguns irmãos que dizem praticar, mas eu nunca consegui entender direito do que eles estavam falando. Ari, a culpa, por exemplo, a gente, quando é perdoado, a gente se livra da culpa, do pecado. Se livra da culpa. Isso é uma cura interior. Se livra da culpa. E nesse sentido, sim. Eu queria fazer uma pergunta agora. A respeito da liberação, que o perdão nos liberta do juízo também, né? Do juízo final. Sim, a conversão, né? Quando a gente se converte, é perdoado, o nome da gente está no livro da vida, isso está tudo resolvido. Viu, pastor? Queria saber o seguinte, eu não sei nem se já foi falado, que foram muitos assuntos, né?
Mas, por exemplo, assim, quando duas pessoas precisam ser perdoadas, uma perdoando a outra e ela perdoando a outra, duas pessoas, um casal, ou assim. Se uma só perdoar e a outra se não conseguir perdoar, como é que fica? É difícil dizer. A pessoa que perdoou num casamento, principalmente, vai para o sacrifício. Que não perdoou. A que perdoou vai para o sacrifício, porque a que não perdoou vai continuar cobrando, e aí a que perdoou vai ter de saber administrar esse tipo de coisa. Porque aí a convivência fica um pouco impossível, né? Oi? A convivência fica um pouco impossível. Fica muito difícil. Porque se um conseguiu perdoar e o outro ainda está naquela, assim, de um pouco de mágoa, essas coisas. É verdade. Mas dá para o que perdoou ajudar o que não perdoou? Depende. Aí é muito difícil. Porque ajuda é uma coisa que a pessoa se abre para receber. Bem, se ela não se Então, se não tiver contrapartida, se não tiver envolvimento pessoal, não dá para ajudar. Pastor Ari, tem uma pessoa próxima, aliás, próxima da família não, ela é da família, e que há 30 e poucos anos que ela tem o hábito, pecado de roubar, né? Uma carteirinha aqui, um dinheirinho ali, uma coisinha ali, objeto ali. E a família está sublimando isso, não se fala, não se confronta. E o último roubo dela foi em casa, não preciso dizer que eu fiquei muito chateada, magoada, consegui perdoar, perdoo, oro por ela. Só que ela me escreve, ela fala, eu quero te visitar. Eu não quero a visita dela. Porque só que tem gente que me faz sentir culpada. Pô, você não é cristão, você não perdoa? Eu falo, só que eu quero preservar o que eu tenho ainda. Não me sinto errada. Estou aberta, se eu disser que eu estou errada, né? Estou aberta para isso, mas eu não gostaria de ter contato, porque eu sei que mais dia ou menos dias, ela não é cristã, ela não se arrependeu, ela não se arrepende, e mais dias, menos dias, vem outro roubo. Não sei. Não a receba. Vai ficar complicado mesmo. Pastor Ari, eu tenho uma dúvida porque eu fui mais de 30 anos testemunha de Jeová. E depois que eu me converti, ninguém nunca conseguiu responder isso para mim da forma que eu entendesse. E eu estou convertida há 7 anos, leio na Bíblia e está dentro daquilo que o irmão falou sobre o perdão. Mas, por exemplo, eu vejo algumas pregações, alguns pastores falando sobre o pecado e sobre a salvação. E isso eu me questiono muito, porque tem muitas pessoas que falam que a partir do momento que você aceita Cristo, salvo você está, não importa o que você faça. Eu não concordo com isso. Eu não penso dessa forma. Eu vejo que se você não se arrepender verdadeiramente e deixar o pecado, eu acho que fica o questionamento aí da salvação, sim. Não sei se estou errado, eu gostaria que o irmão me respondesse. Questionamento fica, porque aquele que diz estar nele tem de andar como ele andou. Então, se a pessoa não tem essa prática, não se percebe nela sinais da presença de Cristo, é questionável mesmo. Não sei se algum dia a gente vai conseguir até questionar a pessoa, mas que é questionável claro. Tá. Pastor Ari, a Bíblia diz que há pecado para a morte. Isso vos peço que não ore. Que pecado é para a morte? Não sei. Não sabe. Thank you very much. Ninguém sabe. Daí é melhor não arriscar.
Ela diz que tem pecado para a morte, está escrito na Bíblia, que há pecado para a morte, pelo qual, disse o apóstolo, a gente não deve nem mesmo orar. E aí ela perguntou qual é esse pecado para a morte. Eu disse, não sei. Não sei se tem como saber também, né? Mas de qualquer maneira é melhor não ficar arriscando para ver qual é. Ari, oi. Sou eu. Desculpa se você já falou sobre isso, às vezes a gente não consegue ouvir tudo, mas em relação a... Você falou que se a pessoa não vier procurar perdão, você oferece perdão, mas você perdoa mesmo sem ela pedir, porque a Bíblia fala para nós perdoarmos como Cristo nos perdoou, mas Ele oferece perdão, mas a gente só é perdoado se reconhecermos nosso erro e pedirmos esse perdão, né? Não, a Bíblia diz que a gente tem de, se a gente tiver motivo de queixa contra alguém, a gente tem de perdoar como foi perdoado. Agora, a pessoa só recebe os efeitos do perdão, do ponto de vista espiritual, etc., se ela se arrepende. Se ela não se arrepender... Então, quando eu digo oferecer, não significa necessariamente que você vai atrás da pessoa, mas significa que você fica com o coração disposto e sempre trata a pessoa a partir dessa disposição. Pronto? Sai daí. Posso? Não é assim. Eu tenho uma amiga muito querida que me acompanhou sempre em oração, a gente era muito próxima em Cristo. Antes dela se converter, ela lia tarô, estava assim no mundo. E ela voltou para essa vida, não sei porquê. Mas é uma pessoa que eu amo muito, que eu sei quão sincera ela foi, pelo menos é o que eu achava. Né? Então tem gente que me fala, não se aproxime mais, deixa ela, não vai porque você vai ser contaminada, sei lá o quê. Mas eu acho que o amor... Eu não sinto que ela vai me contaminar com isso, mas tem pessoas que têm me falado para me afastar, de cancelar essa amizade, porque não é uma coisa. Se essa pessoa não se arrepende, se a gente voltar 2, 3 vezes com outras pessoas, falar com ela, não quer se arrepender, se é uma questão que a gente realmente teria que cortar, como que é isso? Né? Porque se Deus fizesse isso comigo, eu estava perdida. Né? Acho que tem 2 ou 3 coisas aí. Primeiro, essa colocação do se a pessoa não se arrepender, etc., está no contexto de se alguém pecar contra você. Aí você vai e leva um irmão, vai lá e pede para ela se arrepender. Se ela não admitir, você leva outros irmãos até que esgota todas as possibilidades. Que eu penso que não é o caso em questão. Então, no caso em questão, você está em outro versículo, que é o versículo que diz que a gente pode tentar trazer o irmão de volta à sensatez. Então, você pode ir buscá-la e tal. Só lembre-se que essa coisa de tarô é demoníaca. Então ela tem algum espírito maligno acompanhando-a agora. Porque as pessoas não veem tarô, elas são-lhes mostradas imagens, figuras, visões, etc, etc.
e é um espírito maligno. Então ela tem alguma parceria novamente com as hostes malignas. Então só se lembre disso quando você for se aproximar, que você não está mais falando com a sua amiga apenas. Obrigada. Pastor, foi dito que... Aqui. Tá. Foi dito que sem o perdão nós não existiríamos, né? Então, Deus decidiu não perdoar Ananias e Safira? Porque eles existiram. Não, depois deixaram de existir com o pecado. Não, porque eles não deixaram de existir. Só morreram. Morreram. Deixar de existir é ser aniquilado. Não é o caso. Eles só morreram. Não, aí Ananias e Safira entra naquela questão da relação com o pecado, que é que tipo de relação com o pecado alguém envolvido na fé cristã vai, se tiver essa relação, vai provocar a sua morte prematura. Tem várias. A gente não fala muito porque a gente acaba sendo meio determinista, né? A gente só vai morrer quando Deus quiser, etc, etc. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que há um sem número de coisas que alguém fazendo precipita a sua morte. Porque Deus mantém o universo funcionando e tem leis claras. Então, quando eu falo desse perdão de Deus, é esse perdão à raça, a ofensa que ele recebeu. Isso não quer dizer que Deus deixou de administrar a justiça, e que ele deixou de administrar a disciplina, a fidelidade, nada disso. Eu estou falando do perdão que está lá naquele princípio que é: quando nós pecamos contra Deus, os nossos primeiros pais, o castigo natural era a gente deixar de existir. Então, esse castigo não veio. E por que não veio? Porque Deus perdoou a gente. Então, desse perdão que eu estou falando. Então, esse perdão é geral. Agora, quando você fala de Ananias e Safira, você já entrou no outro departamento, que é o departamento da administração da graça. Que é, a graça é trinitária. O Pai é aquele que dispensa a graça. O Filho é aquele que possibilita a dispensação da graça. E o Espírito Santo é aquele que administra a graça. Então, agora nós já estamos falando de um outro departamento, que é o departamento da administração da graça. Então, nesse departamento da administração da graça, tem um sem número de avisos e de senões, que pode gerar coisas como o que aconteceu com Ananias e Safira. Ou outros que, segundo o apóstolo Paulo, por exemplo, morreram antes da hora porque tomaram da ceia indignamente. Ok? Então, obrigado, gente. Deus abençoe. Um privilégio muito grande estar com vocês. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela possibilidade do perdão. Ensina-nos. Hoje ouvimos, precisamos trabalhar isso e ter isso trabalhado no nosso coração pelo Senhor. Quero pedir que o Senhor poupe os irmãos de tudo aquilo que foi dito e que não era teu, e que possam fazer esse filtro e serem plenamente abençoados por Ti. Obrigado por esse perdão
tão extraordinário e ensina-nos a andar nele sempre. Em nome de Jesus. Amém.